Olá pessoal, tudo galera aqui com vocês? Então pessoal, na última semana ficou rolando uma notícia de que a AMD estaria proibindo as desenvolvedoras de implementarem o DLSS da rival Nvidia nos seus jogos. Mas que coisa é isso? Como assim a AMD está proibindo as desenvolvedoras de implementarem o DLSS nos jogos? E afinal, como é que é essa história? O que isso representa de fato? Bom, se você não estava sabendo dessa história, vamos fazer recapitular algumas coisas. Desde que a Nvidia lançou o DLSS, a AMD começou a trabalhar no FSR para poder concorrer nesse campo com a Nvidia. Só que nós sabemos que a AMD também tem lá os seus problemas com drivers, enfim, com softwares em geral, e eis que ela estava ficando para trás, tanto que ela acabou mudando o modo de licenciamento do FSR, transformando ele em open source, justamente para facilitar a popularização e assim atrair mais desenvolvedores. E esse movimento de fato deu resultado. E o FSR, que estava enfim vindo cambaleante no começo, ele acabou evoluindo, chegando na versão 2, que também veio fechada, mas que depois a AMD também resolveu abrir o código. Só que assim, ó, o FSR3, como nós sabemos, ele acho que talvez ele tenha o seu código aberto mais rapidamente que as demais versões, até pela questão dos adiamentos, diversas promessas que vêm ocorrendo. O que está, de certo modo, demonstrando que o ambiente fechado da AMD, as coisas acabam não andando da maneira adequada, vamos dizer assim, está sendo um tanto ineficiente. Mas a grande verdade é que o DLSS 3, com seu Frame Generation ou os frames fantasmas, está sim sendo uma pedra no sapato da AMD que não tem algo semelhante. E o DLSS 2 acaba também sendo superior ao FSR 2. Só que aqui não podemos esquecer que a maior vantagem do FSR é a maior aplicabilidade e compatibilidade mesmo com placas que não sejam da Nvidia, ao menos nas versões 1 e 2, já que na versão, já que no caso do DLSS, as placas acabam sendo dependentes dos Tensor Cores, que são exclusivos das placas RTX da Nvidia. Mas, ao mesmo tempo, com o DLSS 3, no caso, ele acabou sendo exclusivo das novas RTX, no caso, das RTX 40. Mas mesmo assim, ele tendo essa exclusividade de ser somente compatível com as RTX 40, ele está sendo adotado mais rapidamente do que foi adotado o DLSS 1 e 2. E assim, ó, cada vez mais títulos que não tinham o DLSS vêm implementando as versões 2 e 3. E com relação ao Zs da Intel, não sei se é assim que se pronuncia, apesar de, no caso, as placas da Intel estarem, enfim, cambaleantes e meio que tentando ressurgir, os Zs têm bons atrativos, uma boa documentação, sem falar que ele também é open source. Só que o grande problema, que é o foco aqui desse vídeo, é que a AMD estaria proibindo então as desenvolvedoras de fazerem o uso das tecnologias concorrentes ao FSR em jogos que ela patrocina. Resumindo, ela está fazendo um contrato de exclusividade. Em um primeiro momento até pensa-se que esse até poderia ser algo apenas no momento do lançamento, seria, digamos assim, uma exclusividade temporária. Afinal, a AMD patrocinou, colocou dinheiro, só que não. Mesmo passado algum tempo, esses jogos não estão recebendo suporte para usar as tecnologias concorrentes. E de 13 jogos, não são 13, de 13 jogos AAA, como assim se fala, né, lançados recentemente, que tiveram patrocínio da AMD, apenas 3 receberam suporte ao DLSS. E detalhe, esse suporte veio já no lançamento. Ou seja, jogos que foram lançados sem o DLSS, somente com o FSR, não estão recebendo o suporte da concorrente. A AMD foi questionada sobre se ela estaria fazendo isso, e a resposta foi completamente evasiva e dizendo que tem vários jogos que só suportam o DLSS e que o FSR tem código aberto. O que literalmente, convenhamos, não respondeu muita coisa, na verdade nada, pois ela simplesmente, a resposta óbvia, enfim, né? Não digo óbvia, mas a resposta direta teria que ser simplesmente um sim, pedimos exclusividade,
Ou então, não fazemos isso, não pedimos exclusividade. Não teria que, enfim, dar essa resposta sem pé nem cabeça que eu acabei de mencionar. Só que assim, ó, o fato de os desenvolvedores optarem por preferir e adotar o DLSS mais ativamente e de fato existirem mais jogos com o DLSS e menos jogos com FSR, é na verdade um reflexo da listagem de hardwares mais utilizados na Steam, e não que a Nvidia também estaria com esse movimento de proibir os desenvolvedores. E por sinal, essa mesma pergunta foi feita para a Nvidia, e a resposta foi bem objetiva, onde eles disseram que não bloqueiam, não restringem, ou impedem, ou nem desencorajam os desenvolvedores de implementar tecnologias concorrentes. Pois é. Então, óbvio que daqui a pouco, enfim, com isso agora que eu falei, vai ter a AMD Lover dizendo: ah, jamais que a Nvidia iria admitir. Só que a resposta da Nvidia foi objetiva, coisa que a AMD não fez, e na minha opinião, a Nvidia, sendo, querendo ou não, sendo a líder esmagadora no mercado no atual momento, ela não teria o porquê de se expor com esse tipo de contrato, porque isso, na posição que ela está, só traria confusão para ela em mercados mais regulamentados, caso um escândalo desses fosse exposto. E a Nvidia, como eu falei, ela está numa posição atualmente em que ela não precisa apelar. Já a AMD, pelo contrário, ela não consegue ganhar mercado de Nvidia, e mesmo tendo GPUs com bom desempenho bruto, ela não consegue ter, enfim, fazer a placa destruidora de Nvidia, e também ela não acaba não oferecendo as tecnologias inovadoras logo de cara, logo no lançamento. Sempre fica no modo, depois vai ser lançado, tá em desenvolvimento, vai vir depois. Só que esse depois passa e, enfim, demora tanto que, enfim, perde o hype de certo modo. E justamente pelo bom desempenho bruto que as placas da AMD têm, que proibir os devs de usarem as tecnologias concorrentes reduz a possibilidade da Nvidia vencer em jogos que a AMD tenha patrocinado, já que no caso não teriam as muletas para fazer o auxílio, né? E aí, nos eventos, no caso de lançamento, temos aqueles gráficos fantásticos que a AMD apresenta, demonstrando a superioridade das suas GPUs, que o desempenho é X% melhor, só que quando chega no mundo real, a coisa acaba não sendo tão boa assim, e aí depois vem só melhorando com os drivers, depois que já mudou de geração, que as placas, enfim, acabam vencendo as placas da Nvidia. E na prática, se for analisar, a AMD tem patrocinado mais jogos AAA nos últimos anos que a Nvidia. E detalhe, a AMD tem sim o direito de pedir essa exclusividade. Porque assim, afinal a AMD tá, como empresa, ela tá colocando dinheiro e com certeza ela vai querer ver, enfim, o patrocinado dela se esmerando pelo produto dela. Essa que é a realidade. Mas assim, é uma atitude, vamos dizer assim, antipática? Com certeza. Com certeza é algo assim, que não soa bem para o público. Mas se a AMD está pondo dinheiro, ela tem direito de fazer essa exigência. E cabe à desenvolvedora aceitar ou não. E aquela coisa, se não gostou do dinheiro e precisa, se não gostou, mas precisa do dinheiro, então pede para a Nvidia para poder ter mais liberdade, que assim implanta a solução da Nvidia e pode implantar também enfim, a solução da AMD sem restrições. E aí vai ter também novamente o AMD Lover, vai vir de novo. Mas a AMD está apostando. E a Nvidia malvadona pode não querer patrocinar. E a desenvolvedora não vai conseguir fazer o jogo sem dinheiro. A desenvolvedora só vai conseguir fazer o jogo graças à AMD. Sim, com certeza, é o que eu estou falando. Mas se a Nvidia não quer patrocinar, também é um direito da Nvidia não querer patrocinar. Essa que é a realidade, não querer dar dinheiro para o desenvolvedor. E aí realmente é uma escolha do desenvolvedor que então aceite a exclusividade da AMD para lançar o jogo e que, enfim, aceite correr o risco de acabar tendo uma menor aceitação por não usar as tecnologias da Nvidia. Ou então que se vire para arranjar os fundos para o seu projeto.
Lembrando que, se o jogo for bom mesmo, ou, no caso, se ele acabar pegando um grande hype, mesmo quem tem placa da NVIDIA, e o jogo não usar as tecnologias da NVIDIA, a pessoa vai acabar comprando o jogo mesmo assim. Agora, a parte que eu acho crítica é que se isso passar a ser o padrão do mercado, com essas, vamos dizer assim, muletas se tornando obrigatórias para rodar os jogos, daqui a pouco para se jogar no PC vai ter que ter uma GPU da Nvidia para jogar, enfim, X jogos e uma GPU da AMD para se jogar Y jogos. E daí, quem sabe ainda, mas tem que ter uma GPU da Intel para jogar Z jogos. E será que assim não estaríamos daqui a pouco, teremos, vamos dizer assim, os PCs virando consoles dessa forma? Mas assim, ó, me digam o que vocês acham disso. Falem aqui nos comentários. Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!